muito positiva, inclusive, porque aqui tem uma nova situação para você. E essa nova situação, pelo que eu entendo, na disposição das cartas, para muitas pessoas ela já teria que ter acontecido, vamos dizer assim. Signo de Gêmeos, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam muito bem, seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto, bora lá para a leitura de vocês, meus amores. Hoje não vai ter a minha introdução clássica, porque não adianta, a única coisa que eu vou falar serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 que a gente já conhece. Outra coisa que eu quero dizer, por se tratar de uma leitura coletiva, eu sou extremamente responsável em me fazer entendido. O que você vai entender já não é uma questão minha, tá? Então, pegue o que for para você, ok? Bora lá, mais uma, tarô. Por gentilângues aqui, fala comigo, poucas palavras, né, irmão? O que se passa? Não faz isso, cara. Mais uma, tarô, por favor. De paus que virou na mão mesmo. Muitas lâminas de paus. Fala do 9 de paus. Tá difícil, tá difícil. 2 de espadas. Geminianos, você encontrar uma saída aí para alguma questão? Para alguma situação, Gêmeos? O que está acontecendo, meus amores? Fala para mim. Mais uma. E o legal é que saiu uma energia bem interessante aqui, a Rainha de Paus, clarificando um 5 de Paus. É como se fosse... É como se você tivesse, não digo com medo, tá? Mas meio com o pé atrás, né, Gêmeos? De tomar uma decisão aí, de ir para uma situação bem bacana essa leitura. Eu de você ficaria até o final dela, tá? Lembrando, meus amores, quem puder já deixa o like para não esquecer, para não chegar no final do vídeo, esquecer o like. Olha para a Cap aqui. Olha para a Cap e diz, olhando no olhinho dela, que ela não merece o seu like. Merece, meus amores. Gêmeos, o que acontece, meus amores? Fundo do deck, dá uma olhada no fundo do deck. Uma nova jornada, né? Junto com a lâmina do Rei de Espadas, uma energia de Gêmeos, Libra, Aquário, representando vocês aqui, obviamente. Flávio, por que o Rei de Espadas? Eu sou mulher. Porque o Rei de Espadas é ação, né? O Rei de Espadas não é idealização, que nem a Rainha de Espadas. Enfim, tem essas diferenças dos arquétipos, onde o Rei de Espadas representa a energia Yang aqui, que é a energia de ir, né? De fazer acontecer. Na sequência, a lâmina da força, tá? E eu entendo que aqui é como se fosse muito você aqui, geminiana, geminiano, trabalhando algumas questões internas, principalmente no que tange esse mental, né? Com relação ao que você quer fazer aqui, clarificado, que veio junto com as de copas. A gente pode estar falando sim, meus amores, de alguma questão envolvendo um relacionamento, tá? Que chega para algumas pessoas aí, ou que talvez tenha chegado e existe um não direcionamento aqui, vamos dizer assim. Já explico. Para outras pessoas pode ser até uma situação envolvendo uma nova vida aqui, né? Se tratando da lâmina do louco, uma nova jornada, um novo ciclo aqui que talvez você queira iniciar ou que talvez esteja se iniciando para você, ou que talvez você iniciou e ainda tem algum tipo de dificuldade, alguma coisa aqui acontecendo, tá? Aí você pode adaptar essa questão a mudanças, trabalho, projetos, enfim, adapte. Por que eu estou falando isso? Por que eu peguei esse fundo de deck? Porque na mesa, Gêmeos, abriu com o 9 de paus, e o 9 de paus é uma lâmina de deadline, né? É uma lâmina limite aqui. 9 de paus representa várias situações. Essa questão do deadline, ou seja, a linha da morte, vamos colocar assim, que não é nem uma questão de linha da morte, é como se algumas pessoas tivessem aqui meio que colocado algum tipo de prazo
para cumprir alguma coisa ou para fazer. Então, por exemplo, até o final de 2024 eu quero já ter feito isso e aquilo, e você chegou aqui agora no final do mês de, nós estamos em setembro, né? Final do mês de setembro, né? Se pegou e falou, pô, nada ou parte do que eu planejei não foi concluído aqui, né? Para outras pessoas, esse 9 de paus, e aí você se sente na pressão de concluir. Para outras pessoas, esse 9 de paus pode estar representando alguma situação onde você talvez não esteja enxergando uma saída, principalmente porque veio clarificado com 2 de espadas. Flávio, numa questão de relacionamento, onde isso se aplicaria? Né? Se aplicaria nessa vontade ou desejo ou necessidade de se jogar em alguma coisa aqui, né, que talvez venha a aparecer para você, mas ainda existem algumas coisas que você entende, Gêmeos, que você precisa resolver aqui. Então para eu iniciar um relacionamento, eu tenho que estar trabalhando e ganhando bem. É só um exemplo, tá? Só que eis que essa situação, de repente, já apareceu ou vem aparecer para você, e você se coloca dentro de uma posição de insegurança. Vou, não vou, né? E aí, esse desejo, essa vontade de fazer diferente, ela acaba gerando uma espécie de um conflito aqui. Rainha de paus clarificando o 5 de paus. Por que a rainha de paus e não a rainha de espadas, que seria uma energia mais natural de vocês? Porque a rainha de paus é aquela energia do não tô nem vendo. Eu vou me jogar nessa parada aí, vamos ver no que vai dar e vamos ver o que vai acontecer, né? Enquanto a rainha de espadas, ela entra dentro de uma questão mais analítica. Ou seja, a rainha de paus representando a energia yin aqui, Gêmeos, mostra que dentro da sua mente, seja o que for do que a gente esteja falando aqui, se é um relacionamento, um projeto, uma nova jornada, uma mudança, joga aí no seu, né? Existe um conflito entre o agir e o idealizar. Idealizar, eu idealizei uma coisa, mas na hora de agir, eu não consigo fazer, né? Por que eu não consigo fazer? Porque aí entra o rei de espadas, que aí é a energia natural de vocês, né? Na sequência do louco, com a força também, aqui, né? Entra o rei de espadas, que aí o rei de espadas, eu idealizei de uma forma e o rei de espadas chega e fala, peraí, não é assim que funciona. A gente precisa analisar os próximos passos desse louco aqui, a gente precisa ver como é que vai fazer, eu não posso agir de uma maneira impulsiva como você idealizou, ou seja, a minha ação, as minhas atitudes, elas ficam ali meio que sufocando a minha idealização. E a minha idealização fica refém das minhas ações. E aí acaba gerando todo esse conflito. Eu penso, logo existo, tô brincando. Eu penso, mas eu não consigo agir. Eu imagino, mas não consigo botar em prática. Então, por exemplo, apareceu alguém muito bacana, muito legal, né? Só que ao mesmo tempo que eu tenho essa vontade, esse tesão de ir para cima e, vamos ver no que vai dar, algumas coisas que ainda estão pendentes nesse 9 de paus, que ainda estão causando conflitos, elas te jogam dentro de uma realidade, Gêmeos, né? Onde as suas ações, elas bloqueiam. Ou seja, tipo, voltando àquela história que eu falei anteriormente, né? Por que eu vou entrar dentro de um relacionamento super bacana, super legal, com uma pessoa super bacana, super legal, se eu não estou trabalhando agora né? Ou se eu não concluí tal coisa, ou se eu não finalizei uma situação aqui. Tá? Só que o que o tarot está falando é o seguinte, existem situações e situações, e aí entra com a lâmina da força. E a pergunta que fica no ar aqui para geminianas e geminianos é com o que você está desperdiçando a sua energia? Com o problema ou com a solução desse problema? Se eu olho o problema, eu vejo só problema. Se eu olho o problema e tento compreender a causa dele, eu vou agir na solução. E é exatamente o que entra a lâmina da força. Né?
Nós temos um 2 de espadas aqui, clarificando o 9 de paus. Onde o 2 de espadas, ele fala dessa questão de estar numa berlinda, né? De estar ali entre a cruz e a espada, ou ter algumas dúvidas com relação a algumas questões, mas principalmente de olhar uma verdade. Qual a verdade? A verdade do as de espadas, entre aspas, aqui. Olhar algo que talvez eu não queira olhar, não neste momento. E a lâmina da força veio no fundo do deck, não com o as de espadas do lado, mas com o as de copas. E o que me sugere é que talvez você esteja desprendendo a sua energia demasiadamente com a sua questão mental, ou seja, você tentando analisar questões emocionais aqui, tá? Ao ponto em que você deveria desprender essas energias, ouvindo um pouco mais as suas questões emocionais, talvez, também. Ora, nada me impede de entrar dentro desse relacionamento, entre aspas, né? E junto com essa situação resolver as questões que eu preciso resolver. Rainha de paus. A rainha de paus é o tipo de persona aqui que ela troca o pneu com o carro andando. Ah, Flávio, mas eu não sei fazer isso. É que você está limitado por crença de não saber fazer isso. Saber você faz. Só que a questão é que precisa ter uma análise mental de absolutamente tudo que acontece, papapá, pipi, papapá, e quando o tempo passou, perdi o bonde. Saca? 5 de paus é o conflito representado por essa energia do idealizar / fazer, né? E aí a gente pode estar falando, por exemplo, de um trabalho. Pô, eu fui convidado para um trabalho ou na mesma empresa, ou mudança de cargo, ou até em outro lugar, enfim, adapte aí. E de repente, né, na idealização você dá super conta disso, mas a hora que você começa a racionalizar demais essa questão, você fala, pô, será que eu vou dar conta mesmo? Será que você está desprendendo energia, gêmeos, com situações que você não tem que desprender energia? Ah, se você pode pensar, isso é um segredo, tá? Se você pode pensar, é porque ou já existe ou dá para fazer. Ah, Flávio, eu penso em voar, mas eu não consigo voar, eu nunca vi ninguém voando. Há controvérsias, existem monges que conseguem levitar aqui, gente, só um segundinho, por gente. Voltando, meus amores. É um tal de tocar em interfone errado aqui em casa, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos clarificar isso daqui, meus amores, para a gente entender melhor o que está acontecendo, tá? O que pode estar causando aqui, né, essa situação. Tarot, por gentilângues, aqui para geminianas, geminianos do meu pequeno coraçãozinho, 2 de espadas. Nossa. 4 de ouros. Tem alguém que está apegado aqui a alguma situação ainda, tá? A lâmina do enforcado, ou não quer soltar alguma coisa aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente estiver falando pela lâmina do louco, tá? Eu vou dizer isso, tá, gêmeos? Se a gente estiver falando de uma questão de relacionamento, algo que apareça, é como se você ainda tivesse estacionado em alguma questão do passado. Porque o louco já me mostra uma nova jornada aqui. Ou seja, tem um passado. Para outras pessoas, esse 4 de pentáculos aqui pode ser você não querendo dar um passo além, ou abrir uma concessão, ou fazer algum tipo de sacrifício por conta desse 9 de paus. Ou seja, olha a situação, como é que ela deu uma enfim, ela ficou complexa. Vamos lá. O 9 de paus, por se tratar de uma lâmina onde eu não enxergo uma saída, embora o 9 de paus sempre indica que existe uma saída, sim, tá? Eu enxergo que algumas pessoas até estão jogando a toalha aqui para alguma coisa, tá? Mas esse 2 de espadas entrando aqui como alguém que não quer olhar, seria talvez o caso, por exemplo, não é para todo mundo. Talvez não seja o caso de você abrir uma concessão com relação a alguma situação, ou você fazer um determinado sacrifício para que algo que você quer aqui
de fato se finalize e essa situação realmente acabe, né? Ou talvez eu não quero olhar para uma situação que eu estou extremamente apegado. Pode ser um local, pessoas, família, pode ser um monte de coisa aqui. Entende? Por isso a gente fala, leitura coletiva tem que adaptar, tem que ter o discernimento. 4 de ouros, tarot. Ah, Flávio, a leitura está negativa. Não, não está negativa, né? Tem passado aqui. A leitura não está negativa, tá? Muito pelo contrário. Ela está extremamente positiva só por esse fundo de deck. Muito positiva, inclusive. Porque aqui tem uma nova situação para você. E essa nova situação, pelo que eu entendo, na disposição das cartas, para muitas pessoas, ela já teria que ter acontecido. Vamos dizer assim. Né? O que acontece? A lâmina da lua veio clarificando o 4 de ouros, onde o 4 de ouros representa o apego, não quero soltar, e papapá. Para algumas pessoas pode ser uma espécie de zona de desconforto. Eu não vou mais usar essa palavra zona de conforto. É zona de desconforto, é o furor de cocô. Tá quentinho, não é legal, o cheiro não é bacana, mas tá quentinho, tá? Tô me virando aqui. Né? Medo e insegurança de soltar alguma coisa aqui. Que tipo de soltar alguma coisa com esse 4 de ouros? Nossa, vou dar um exemplo bem maluco aqui. Vamos imaginar, gêmeos, que você quer fazer uma mudança, só que você tem o dinheiro contado. Só que aonde você tá, já não tem mais, tipo, a parada já... Sabe? Você olha e fala assim, meu, não tem mais para onde correr aqui, não existe campo, não existe situação que me prenda aqui a não ser essa questão do 4 de ouros. Eu até tenho um determinado dinheiro ou uma possibilidade de fazer essa mudança, porém é só isso que eu tenho. Só que o que acontece? Quando entra nessa configuração, principalmente com o estagnado aqui, o enforcado, onde não é fazer um sacrifício, ou seja, ainda mais se ele tivesse entrado na leitura como forma de bloqueio, até daria para tentar dar uma burlada, mas aqui já entra numa situação mais perigosa. Por quê? Porque é como se você estivesse drenando absolutamente tudo que você tem, todas as possibilidades que você tem, por medo e insegurança de soltar logo de vez isso daqui e fazer o que você tem que fazer. Entende? E ir em busca dessa situação. Flávio, é uma questão de relacionamento. Aqui eu não consigo enxergar outra coisa a não ser dores e situações macabras aí de um passado. Né? Como assim, Flávio? Pô, eu passei por um relacionamento que foi terrível, fiquei cheio de trauma, né? E aí o 2 de espadas fala, sabe por que existe o trauma? O trauma é aquilo que a gente pendura, né? Coloca uma etiqueta dizendo, eu não quero olhar para isso, eu não quero olhar para essa situação e pegar o que eu aprendi, o que eu enxerguei. Nossa, falando isso para mim, assim, o que acontece? Tem uma galera que me segue do signo de Gêmeos, e eu agradeço essa galera que são bem inteligentes e conseguem compreender aqui o que a gente passa, né? Mas tem uma galerinha que, infelizmente, né? Quando você fala esse tipo de situação para algumas pessoas, eu não estou falando só do signo de Gêmeos, todos os signos, tá? Meu, automaticamente, ao invés de tentar ver o que está acontecendo, sai do vídeo. Entende? E isso daí eu não perco na realidade, porque, tipo, se eu quiser pouca visualização de um signo, eu quiser colocar ele a cada 15 dias, eu vou colocar esse signo a cada 15 dias. Perder, eu não vou perder, entende? Mas quem perde é quem deixa de olhar para essas questões. A leitura está extremamente redonda, trazendo N possibilidades aqui para vocês conseguirem. Fala desse 5 de paus aqui. Flávio, então você está falando que eu tenho que vender tudo que eu tenho. Ó, o mesmo as de copas que veio no fundo do deck veio aqui de novo.
sem vender tudo que eu tenho e fazer a mudança, se é o caso, né? Se é o caso. Não, ninguém está falando isso, né? Está falando de você fazer algum tipo de sacrifício, abrir algum tipo de concessão. Quais as... Porque a gente faz uma leitura coletiva, mas a gente não sabe quem está assistindo e não sabe os problemas das pessoas que estão assistindo. Quando a gente faz uma leitura coletiva, a gente se conecta a uma egrégora que está passando por um processo X e é o que sai na mesa. Por isso que para algumas pessoas ressoam, para outras não. Talvez não conectou com a egrégora que talvez você esteja. Mas pode ser que essa mensagem venha a fazer sentido para você no futuro e você deixou de observar isso. Entende? Fala do As de Copas aqui. Tarot, Sons. Por gentileza. Meus amores, difícil não está. Né? Aí vai ter gente que vai falar, porque você não está na minha pele, não sei o que lá. Não tô e dou graças a Deus de realmente não estar, porque eu já tenho os meus BOs, imagina, resolver os meus e os seus também, né? Ah, Flávio, mas eu sou signo de ar também. O julgamento. Tem uma oportunidade aqui que algumas pessoas vão perder, infelizmente, tá? Se é que já não perderam. 5 de copas com o julgamento. Batendo em cima do 5 de paus, veja bem, o 5 de paus traz um contexto de conflitos internos. Isso aqui pode estar sendo gerado por uma situação externa? Pode sim, para algumas pessoas, tá? Só que o As de Copas, bem como foi dito no início da leitura, né? Ele traz a necessidade de parar de racionalizar e começar a observar os seus sentimentos. Flávio, então quer dizer que eu tenho que deixar de pensar na situação e ir ouvindo o meu coração? Se a leitura está ressoando, se você está dentro de um contexto, dentro de uma situação onde realmente nada está acontecendo, talvez sim. Porque se nada está acontecendo, ou primeiro, se nada está acontecendo, você está fora do fluxo. Se você está entrando em situações que estão te levando numa espécie de um looping, ou seja, eu saio de uma coisa, entro numa coisa parecida, saio de uma coisa, entro numa coisa parecida, é porque algo aqui, talvez você não esteja querendo enxergar, ou não esteja querendo aprender. Né? Só que o que tem aqui, na direção de geminianos e geminianas ao qual estou me conectando neste momento, tá? É algo extremamente incrível. Porque traz o julgamento, ou seja, finalização de processos kármicos complexos, traz a lâmina do louco, ou seja, uma nova jornada aqui. E 2 As de Copas. E aí volto que nem no começo da leitura. No que você está desprendendo a sua energia? Com o que realmente precisa desprender ou com situações que você do seu passado que já não fazem mais nem sentido para você. E se fazem, talvez nem esteja no seu controle. Né? É algo que se pensar aqui. Né, Gêmeos? E a pergunta que fica no ar, gente, a leitura curtinha hoje, porque eu fiz uma cirurgia na boca e se eu fico falando muito, começa a sangrar e começa a doer. Tá? A pergunta que fica e o like? Cadê? Cadê o like da CAP? Gente, aí vem meu mestre, grande mestre JC, né? Para saber se você já deixou seu like, curtiu, comentou neste vídeo. Gente, por favor, vamos aumentar aqui o engajamento do signo de Gêmeos, tá? Tá muito baixo, gente. Ok? Eu conto com a ajuda de vocês, tá certo? Espero, sim, ó Jesus felizão que você já fez tudo isso. Aliás, eu quero agradecer você inscrito no canal, você que sempre curte, comenta, compartilha, sempre está participando aqui. Muito obrigado do fundo do meu coração. Beijão para você, né? Gente, espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.